Boa noite, estamos aqui para mais uma conversa mensal e hoje eu vou abordar um tema que, digamos assim, é um tanto quanto polêmico, mas é uma coisa que está me incomodando bastante, que é a intolerância religiosa. Primeiro que eu queria colocar é o seguinte: ninguém nasce espírita. A pessoa vai, através dos tempos, adquirindo algum conhecimento e tal, ou conhecendo a doutrina e tal. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas se tornam espíritas pelas graças recebidas. Então é normal que todo aquele que trabalha numa casa espírita, de alguma forma, já tenha participado de uma religião católica, da religião evangélica, de uma terreira. Alguma atividade religiosa a pessoa já teve. E me dói muito ver quando algumas das pessoas que trabalham comigo comentam que antigos companheiros de uma igreja, de uma atividade social até, perdem seus amigos quando dizem que são espíritas. Isso é extremamente triste de se observar entre aqueles que se dizem religiosos. Mas a intransigência está sendo uma marca desse país nos últimos tempos, os extremos. O que o Espiritismo defende? O equilíbrio. Então, tudo aquilo que não tem equilíbrio, de alguma forma, vai prejudicar ou vai ofender alguém. Porque um procedimento dessa natureza, você ignorar pessoas que você conviveu durante anos, porque as pessoas não têm a sua preferência religiosa, é no mínimo uma atitude de desrespeito. Porque assim, o que nós temos observado nos últimos anos é o crescimento vertiginoso dos pentecostais, e que na verdade são os maiores, as pessoas que têm menos tolerância com as preferências dos outros. Só para vocês terem uma ideia, 40% das queixas que existem quanto à discriminação religiosa partem dos pentecostais. Quer dizer, uma maioria absoluta tem origem nos pentecostais, que não respeitam ninguém. Para que a gente possa entender mais ou menos isso, como é que funciona isso, é o seguinte: de onde vem isso? Somos todos cristãos, na verdade. E eu vou fazer minhas as palavras do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que diz: somos todos uma grande família cristã. Nós somos kardecistas cristãos. Mas os espíritos de luz nos dizem que somos todos cristãos em diferentes níveis de entendimento. E isso é um grande problema para essas relações. Porque senão, vejamos, de onde surge? Tem o catolicismo, e isso tudo surge, o grande terremoto que ocorre com o catolicismo é o surgimento da reforma através de Martim Lutero. Depois há digamos assim, um acirramento das teorias conservadoras de Lutero através de Calvino. E as coisas. Mas onde esse pessoal sempre se situou? Os pentecostais sempre se situaram nas camadas mais pobres e de baixo nível intelectual. Aí é onde se formam os grandes cinturões dos evangélicos. No Brasil, esse fenômeno ele
no Brasil tudo é diferente. No Brasil surge os neopentecostais, que é uma igreja pentecostal mais tolerante, porque o protestantismo, que vem de Martim Lutero, depois aprofundado por Calvino, ele restringe um monte de coisa. A pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E no Brasil surge uma igreja evangélica mais liberal, onde as pessoas têm uma certa liberdade de fazer muitas coisas que não se fazia, não se podia fazer antes. Mas surge também, no mesmo seio, pessoas humildes, tal, com baixo índice de escolaridade, uma instrução muito baixa. Qual é a nossa grande briga aqui no Espiritismo? Inclusive foi tema de uma palestra minha que eu falei sobre o Espiritismo e a educação. É que as pessoas tenham uma educação de qualidade para que possam ler, interpretar e decidir por si só, por elas mesmas. Não fazer uma opção porque alguém lhe disse que é melhor ou porque alguém lhe contou que é melhor. Não. A pessoa tem a capacidade de ler e de interpretar, o que infelizmente hoje é uma pequena maioria da população brasileira. Então vejamos, com que direito uma pessoa desrespeita a outra porque a outra é espírita, é umbandista ou pratica uma religião mais voltada ao espiritual? Que argumentos essas pessoas têm? Isso tudo faz parte de uma... Por que os evangélicos têm essa ascensão espetacular? Porque o evangelho exime a culpa da pessoa. Então assim, se eu sou uma pessoa boa e faço bem e tal, o mérito é meu, Deus vai me recompensar. Mas todas as atrapalhadas que eu faço, todo o mal que eu pratico é culpa do demônio. Não é culpa da pessoa, é culpa do demônio. Então, o culpado é o demônio. E o que as pessoas procuram? As pessoas sempre procuram um culpado para botar, um culpado para arcar com os seus atos, com as suas responsabilidades. Então, ou é o pai que é ruim, ou a mãe que é ruim, ou o amigo, ou o patrão, alguém sempre é culpado das nossas mazelas. Nós espíritas soubemos que não funciona assim, que cada um é responsável pelos seus atos, cada um vai ter que responder por tudo aquilo que fez enquanto encarnado, porque seria muito fácil dizer que é o demônio. Não, eu fiz isso porque eu estava com o demônio. Quer dizer, começa a ficar complicado. Ou seja, exime a pessoa da responsabilidade. Não é assim que funciona. Por quê? Porque depois de desencarnar, a conta é igual para todo mundo. Se todos somos iguais perante a Deus, a conta é igual para todo mundo. Não interessa a sua crença religiosa, interessa aquilo que você efetivamente fez, de bom e de ruim. É essa a conta. O resto é conversa fiada, certo? Essa história de demônio, essas vigarices aí, depois que a pessoa desencarna, não tem mais nenhum valor. Por quê? Porque é hora de prestar conta daquilo que você efetivamente fez. Impressionante a gente observar o seguinte: as pessoas procuram teses porque os evangelhos cresceram tanto e tal, mas uma das explicações mais fortes é essa, é exatamente essa. A pessoa é eximida da culpa. Por quem? Por um pastor que não tem nada a ver. Uma pessoa, é a mesma coisa com um líder espiritual chegar aqui e dizer: não, ninguém mais tem culpa, aqui a culpa é do demônio. Não faz nenhum sentido. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma intransigência cada vez maior. Os nossos irmãos umbandistas, inclusive,
tem muitas terreiras que já foram queimadas, as pessoas enxotadas do lugar, não pode mais praticar sua religião em determinados lugares, são banidos da comunidade, tudo pela força da igreja evangélica. Então agora assim, quem é espírita e quem é umbandista vai ter que enfrentar essa situação, porque ela é uma realidade e infelizmente ela não tende a melhorar, ela só tende a piorar. Nos próximos anos, então, porque assim, ó, esses neopentecostais, eles conseguiram esse crescimento fantástico nos últimos anos. Eles conseguiram que nem Martinho Lutero conseguiu, que foi abalar as estruturas da Igreja Católica. Tamanho é a quantidade de fiéis que eles arrebanharam junto ao catolicismo. Só que assim, ó, quando se fala de espiritismo, os evangélicos e os católicos têm o mesmo preconceito. Não, isso é coisa do demônio, é coisa do espírito, é coisa assim. E aí, mas é tudo uma questão de nomenclatura, que vejam vocês. Quando um pastor diz que está expulsando um espírito, nós já conversamos bastante sobre isso, isso é uma coisa no mínimo contraditória. Por quê? Porque se você não acredita na reencarnação, se você acha que o sujeito morre, acabou, quem é que você expulsa ali? O demônio? Nós sabemos que são irmãos, são espíritos obsessores que às vezes estão com a pessoa e tal, e que realmente é a comprovação da vida após a morte. E eles sabem disso, porque o pastor, o padre, eles não são pessoas ignorantes, ao contrário, são pessoas muito esclarecidas. Eles sabem da verdade disso. Agora, quando se trata de combater o espiritismo, eu não sei por que tamanha preocupação em combater o espiritismo ou discriminar os espíritas. Se o espiritismo ainda é uma religião pequena, tem pouca representatividade, assim, no universo total de pessoas, mas eu sei por quê. É porque nós temos a verdade, e um dia essa verdade vai vir à tona, porque é impossível. A verdade que o Espiritismo defende é a verdade que pode mudar o mundo. Não é esse princípio de que você faz tudo que é atrocidade, o que estava com o demônio. Não, você é o responsável. E nós temos comprovações disso em cada trabalho espiritual que nós fizemos. Quando aparecem aqueles irmãos desencarnados e dizem assim: ah, mas eu sempre soube que não existia vida após a morte. Aí você tem que comunicar, o cara, infelizmente te ensinaram errado. A vida continua e agora é hora de você seguir a sua caminhada. Mas um dia essa verdade vai vir à tona. E aí vamos ver o que eles vão fazer com essa verdade. Porque nas cabeças das pessoas que pregam, essa verdade é absolutamente clara. O que eles vendem é outra realidade. Porque é essa outra realidade que eles dão o domínio sobre as pessoas. Como as pessoas têm, no geral, baixa instrução e baixa capacidade de raciocínio, as pessoas se deixam levar por aquele que lhes transmite a informação. De qualquer forma, a gente não deve... Nós não temos nada a temer, porque nós temos princípios bastante claros, bastante sólidos.
a prática da caridade, ajudar nossos irmãos. Não temos preconceito contra ninguém. A pessoa pode ter a religião que ela quiser, que não é da nossa conta, certo? Cada um faz as suas opções, cada um escolhe o seu caminho. Agora, se o sujeito vai ser evangélico, vai ser da Assembleia, da Universal, qualquer, para nós não faz a menor diferença. Nós temos é que seguir no caminho dos nossos princípios, que são absolutamente sólidos, orar por esses irmãos que têm esse procedimento absolutamente desrespeitoso, que é, de repente, uma pessoa que foi sua amiga durante muito tempo, ela não te cumprimenta mais quando sabe que você é espírita. É um absurdo. Isso é um retrocesso, um atraso que, infelizmente, nos dias de hoje, isso está muito... Por quê? Porque as pessoas não têm capacidade de discernir. Esse país, no geral, não é só no lado espiritual. O que acontece? As pessoas não respeitam os outros, não respeitam a opinião dos outros, certo? Por isso que nós estamos vivendo essa bagunça generalizada. Por quê? Por causa do desrespeito. Ninguém respeita a opinião do outro. Se você é de uma cor, o outro é de outra, um acha que o outro não presta, que o outro é tudo de pior. Não funciona assim. Nós temos que ter um entendimento de que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos aqui para cumprir essa jornada, para evoluir. Todos, independente de crenças religiosas, todos nós viemos com essa missão, que é evoluir. Senão nós nem precisaríamos vir aqui, se nós não temos nenhum objetivo. Olha, porque assim, na palestra passada eu fiz uma pequena reflexão assim: o que você está fazendo da sua vida? Você sabe por que você está aqui? Exatamente para tentar despertar nas pessoas um questionamento. Mas por que nós morremos, renascemos, voltamos, íamos e voltamos? Por que acontece isso? Qual é o nosso objetivo nisso tudo? Nosso objetivo nisso tudo é evoluir como seres humanos e sairmos daqui muito melhor de quando chegamos. Nós viemos para fazer uma caminhada melhor do que foi a nossa última encarnação, e senão nem precisaríamos vir. Se fosse para repetir os mesmos erros, as mesmas falhas, não precisaria reencarnar. Agora, uma coisa é absolutamente tranquila: nós respondemos pelos nossos atos, cada um de nós. Essa conversa que o demônio, não sei o que, porque assim, aquilo que eles chamam de demônio, que nós chamamos de obsessor, de irmãos desequilibrados que estão aí, é preciso, eu sempre digo o seguinte: você tem que ter em mente o seguinte: o obsessor de hoje foi a vítima de ontem, certo? Enquanto encarnados, as pessoas vão arrumando inimigos. Uns desencarnam antes, outros depois. Muitas vezes nós mesmos, depois de desencarnados, ainda seremos obsessores de alguém. Nós temos que ter esse entendimento. Agora, não tem nada de demônio atribuir a terceiros. Nós, quando somos obsediados, foi porque em algum momento de uma caminhada anterior nós prejudicamos alguém. Essa é a verdade. E outra coisa que é preciso ficar claro: aqui não tem inocente encarnado. Não tem nenhum inocente. Todo mundo que está aqui está para pagar uma conta. Então, se todos somos endividados, não existe ninguém melhor que ninguém. Não é para sua crença religiosa, para sua crença política, para sua crença de qualquer natureza, que você pode ser discriminado. E é um absurdo, porque as pessoas se dizem
Não, porque eu sou democrata, sou isso, aquilo, mas quando você coloca uma posição contrária da pessoa, a pessoa já fica absolutamente contrariada. Então é preciso, antes de mais nada, termos firmes as nossas convicções, para que nada, nenhum tipo de discriminação possa nos abalar, ou ficar triste, ou guardar algum tipo de rancor. Não nos cabe isso. A pessoa não quer mais a sua amizade, paciência. Fazer o quê? Quem sabe que grande amigo ele não está perdendo. É isso que nós temos que pensar. Não adianta ficar com raiva da pessoa, ou ficar brava, ou ficar contrariada. Não. Temos que respeitar e orar para aquela pessoa para que ela consiga evoluir e entender o que está acontecendo. Que ela seja capaz de raciocinar e mudar esse seu comportamento absolutamente triste de se ver, que é discriminar as pessoas por qualquer opção que a pessoa faça. Eu tenho procurado chamar atenção para determinadas coisas, assim, né? A gente falou aqui, quando a gente fala que o grande contingente de evangélicos se dá nas camadas com menor grau de instrução, não estou querendo ofender ninguém, isso é estatística, certo? Isso é levantamento feito de que, infelizmente, essas pessoas não tiveram oportunidade de ter uma instrução de qualidade. E a gente já conversou sobre isso também, que é uma coisa que me incomoda bastante, uma educação de péssima qualidade. Nós já falamos aqui sobre o preconceito sexual contra os homossexuais, também já falamos sobre isso. Eu estou procurando sempre, na medida do possível, chamar atenção para algumas coisas que comprometem o equilíbrio da sociedade como um todo. Evidentemente que isso deveria se tornar um grande debate. Isso deveria ser uma coisa que, para ser ancorada, vamos dizer assim, por pessoas que tenham uma grande expressão diante de toda a sociedade, levantasse essas questões. Mas parece que no Espiritismo as pessoas têm receio de algum confronto, de alguma coisa. Nós não precisamos confrontar com ninguém, nós precisamos defender as nossas ideias com clareza, é isso que nós precisamos. E dizer que todos nós somos irmãos, todos nós somos cristãos, tanto católicos, quanto evangélicos, quanto espíritas. Nós somos kardecistas cristãos. A nossa religião também se baseia nos ensinamentos de Cristo. E aí as pessoas muitas vezes não aceitam essa verdade de que nós nos baseamos no ensinamento de Cristo. E eles querem se adonar das verdades de Cristo, querem se adonar de tudo. Mas qual é o grande princípio básico dessas religiões? São os 10 mandamentos, certo? Que nem cristão é, que surgiu 1250 anos antes de Cristo. Moisés recebeu os mandamentos 1250 anos antes de Cristo. Então não é um princípio cristão, é um princípio judaico. Então não adianta querer, mas eu não tenho nada contra, absolutamente. Só para registrar o seguinte: ninguém pode se adonar dos ensinamentos de alguém que veio para mudar o mundo. Ele veio para mudar o mundo inteiro, ele não veio para mudar alguns, não veio para mudar nenhum iluminado, ele veio para mudar a humanidade, ele veio para mudar o ser humano. Então ninguém é dono de nada. Nós temos é que beber na fonte
dessa sabedoria e nos tornarmos seres humanos melhores, pessoas melhores, fazermos coisas melhores, para que possamos efetivamente evoluir, que é isso que todos nós viemos fazer aqui. É com muita tristeza que a gente observa esse tipo de comportamento do ser humano. Porque você veja o seguinte: então, só a minha religião é boa, a dos outros nenhuma presta. E são milhares de pessoas, milhões de pessoas que pensam assim. Ou seja, é uma energia que se move no sentido do confronto. Essa é a grande verdade. E isso exacerba os ânimos de uma sociedade, que é exatamente o que está acontecendo. Porque a pessoa que é radical, ela não é radical só na religião. Ela é homofóbica, entendeu? Ela tem todos os preconceitos. Ela tem preconceito político, ela tem preconceito sexual e ela tem preconceito religioso. A pessoa preconceituosa, ela é uma pessoa preconceituosa em tudo. Ela tem preconceito com isso, mas com isso eu não tenho. Não, ela é racista, ela é contra o homossexual, ela tem uma série de problemas de comportamento, o que leva ao confronto da sociedade como um todo. De qualquer forma, acho que vamos ser otimistas que consigamos esclarecer para um contingente de pessoas muito maior do que efetivamente o Espiritismo tem feito. Por ocasião de uma outra palestra que eu falei sobre a caminhada no Espiritismo, eu cheguei a comentar que o Espiritismo jamais vai ser uma religião de massa. Por quê? Porque nós não temos um poder central, nós não temos chefes, nós não temos hierarquia. Cada unidade se sustenta por si só, não existe um poder central. Não existem outros objetivos senão que ajudar as pessoas, que é o nosso único objetivo. E evidentemente você observa que sem alguns outros objetivos por trás, você não consegue arregimentar multidões de pessoas. Então você vê o seguinte: o poderio econômico das grandes religiões nunca vai fazer parte da doutrina espírita, porque o espiritismo são unidades individuais. Cada casa espírita se vê sozinho, ao contrário das grandes religiões, que é as que dão, os tempos que dão mais lucro subsidiam os outros. Existe um poder central que funciona como se for uma empresa. Eles buscam resultados, buscam eficiência, certo? É como você vender um produto. Como é que se torna um produto um sucesso? Mais pessoas consumindo. E assim que funcionam as grandes religiões. O que eles precisam para manter essas estruturas? Mais consumidores, mais fiéis. Então tudo é feito para arrebanhar cada vez mais fiéis. E essa efetivamente não é uma prática do espiritismo. Poderíamos já estar alcançando um outro nível, mas, como eu sempre falo assim, para isso, o espiritismo teria que
conviver com alguns confrontos que hoje parecem assim pouco recomendáveis, porque você vai se confrontar com estruturas e poderes. Não é só poder religioso, poder político, poder financeiro, que realmente nós não estamos preparados. E temos que ver e continuar assistindo os nossos irmãos com pouca, quase que nenhuma capacidade de raciocinar, cada vez mais engrossando as filas das grandes religiões e servindo para que elas se tornem cada vez mais poderosas. Não vamos lamentar, vamos fazer a nossa parte e continuar o nosso trabalho como sempre fizemos. Só gostaria de deixar isso registrado, porque isso é uma coisa que realmente me causa uma grande tristeza. Porque tudo que nós buscamos é a evolução do ser humano. E que infelizmente nós verificamos é que o homem está cada vez mais perdido e cada vez com atitudes de um nível cada vez pior. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine e nos dê força para continuarmos nossa caminhada. Muito obrigado.